a convenção e depois queria sugerir para vocês uma metodologia que a gente pensou para a gente estar trabalhando essa noite. Acho que, primeiramente, a gente entender o que é a ONU e por que a ONU tem a ver com essa questão das convenções, né? A ONU, de uma forma ou de outra, é um organismo internacional que surgiu para a proteção dos direitos humanos, né? E nesse intuito de surgir para a proteção dos direitos humanos, ela, em todo o seu processo histórico, foi criando e construindo marcos legais, legislações internacionais de proteção aos direitos humanos, os mais variados direitos humanos. O mais famoso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos conhecem. Mas cada vez mais foi sendo necessário a criação de normas internacionais específicas, para direitos específicos, para grupos vulneráveis específicos. E aí foi surgindo, posteriormente à década de 70, as convenções da criança e adolescente, da mulher, contra o racismo, e uma das últimas que vem ser a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esta convenção, ela já foi ratificada pelo Brasil, por isso o Brasil ele tem e se comprometeu a cumprir e a garantir os direitos que constam dentro dessa convenção. Como que é o processo dessas convenções? Cada uma das convenções da ONU tem um órgão de monitoramento. Então existe um órgão dentro desta Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência que é o responsável para verificar se os países estão ou não, né, implementando e garantindo os direitos desta convenção. Então existe esse órgão, esse comitê de monitoramento, que é como a gente chama, comitê de monitoramento. Este comitê de monitoramento, como que ele faz essa fiscalização? Este comitê, ele recebe relatórios dos países. Então o país tem, de tempos em tempos, apresentar um relatório perante esse comitê, dizendo o que fez para implementar os direitos ali garantidos. Se está garantindo todo aquele rol de direitos que tem ali naquela convenção. O Brasil, então, tem como missão até o final do ano a apresentação do seu relatório perante esse comitê. Nesta ideia, o governo brasileiro fez o seu relatório oficial e o que a gente vai apresentar aqui é o relatório oficial do governo brasileiro. E ele abriu para uma consulta pública, como eu já disse, para a sociedade civil se pronunciar e aproveitar essa consulta para qualificar e melhorar este documento, para que este documento seja enviado ao comitê. Qual foi o órgão do Brasil que elaborou esse relatório? Então, os órgãos que estão envolvidos na elaboração são o Ministério das Relações Exteriores, né, que é os diplomatas, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é onde é o órgão nacional, onde está vinculado o Conselho, né, das Pessoas Portadoras de Deficiência, o CONAD, né? Qual é o nome do Conselho Nacional? CONAD, né? Então o CONAD está vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então são eles que elaboraram este relatório, né? Claro que também com a ajuda de todos os demais ministérios que a gente vai verificar que trouxeram algumas informações importantes para esse relatório oficial. Dentro dessa ideia, o que eu gostaria de falar? A gente pegou e fez a leitura do relatório do Brasil, fez a leitura da convenção. E aí a gente foi e perceber que este relatório do Brasil, ele tem uma parte geral que ele chama de aspectos gerais. Então ele vai falar sobre temas gerais relacionados à questão dos direitos da pessoa com deficiência. Então ele aponta como aspectos gerais desse relatório esses 6 itens. De que, de uma forma ou de outra, com esses 6 itens, ele está implementando os direitos das pessoas com deficiência. Primeiramente, ele fala de que existe no Brasil hoje um grande número de instrumentos jurídicos que possibilitam a garantia dos direitos das pessoas com deficiência perante o judiciário. E aí ele cita o quê? A ação civil pública,
mandado de segurança, ação popular. Então ele fala da existência desses instrumentos e que por isso já garantiria de uma forma ou de outra a garantia desses direitos pelo processo, pelo Poder Judiciário. Aí ele vem no segundo tópico falar do Plano Nacional de Direitos Humanos. Hoje nós temos o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. O que é o Plano Nacional de Direitos Humanos? É um plano que foi construído numa consulta com mais de 380 entidades do Brasil todo, numa conferência em que estabelece metas, ações e atividades no tocante aos direitos humanos para o governo brasileiro. Então ele estabeleceu as atividades e com isso as metas que o governo brasileiro tem que atender em determinado prazo. E quais são os órgãos responsáveis para implementar essas metas, para implementar essas ações. Dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos, eles têm vários eixos, esse plano. Nós podemos identificar que o eixo aonde se encontra os direitos das pessoas com deficiência é o eixo universalizar em contexto de desigualdades. Esse é o eixo que se encontra a maior parte dos direitos vinculados à questão dos direitos da pessoa com deficiência. Outro ponto que o governo brasileiro indica como um avanço na garantia dos direitos da pessoa com deficiência é o Sistema Único de Saúde. Ele vem falar um pouco sobre como esse Sistema Único de Saúde ele se construiu, do Plano Nacional de Saúde, do Conselho de Saúde Nacional e de que como ele acabou implementando políticas específicas para as pessoas com deficiência. Na mesma linha, ele apresenta o Sistema Único de Assistência Social, como também um sistema que foi criado para garantir de uma forma universal todos os direitos de assistência social, mas também com políticas específicas para as pessoas portadoras de deficiência. E por último, nos aspectos gerais, o governo brasileiro aponta o Programa Brasil 2022. O Programa Brasil 2022 é um programa que foi criado no âmbito do governo, isso ainda à época do governo Lula, com a participação de várias entidades e todos os órgãos governamentais, para se pensar num programa para o Brasil para o ano 2022, com metas até o ano 2022. Então este programa, ele vai além, porque ele acaba captando todas as áreas. Ele é muito amplo e faz metas, se propõe a ter metas para o ano 2022 para o Brasil. Então, como se fosse uma projeção para o futuro de metas para se garantir os direitos. E aqui se inclui, então, dentro dessas metas, metas específicas para os direitos relacionados às pessoas com deficiência.